Amigos do Descomplicando o Reumatismo. Estamos começando uma nova série que é Descomplicando o Reumatismo da cabeça aos pés. E nós vamos falar das articulações, cada uma com suas doenças principais. E hoje nós estamos abrindo com a nossa convidada especial, é uma terapeuta ocupacional, doutora Jaqueline Pereira. E aí, Jaqueline, tudo bem com você? Tudo bom. Doutora Edna, muito obrigada pelo convite. Eu sou especialista em reabilitação da mão e do membro superior e especializanda em doenças reumatológicas. E hoje a gente vai ter um bate-papo sobre as principais doenças reumatológicas e a atuação do terapeuta ocupacional. Olha, vai ser uma série muito interessante, não perca todos os capítulos, tá? Hoje eu gostaria de conversar com a Jaqueline, porque muita gente não sabe o que é terapia ocupacional. E então eu gostaria que você conversasse pra gente o que é o terapeuta ocupacional. O terapeuta ocupacional é o profissional que é habilitado para reabilitar os pacientes que apresentem lesões, tanto nos aparelhos musculoesqueléticos quanto no aparelho conjuntivo e demais doenças que apresentem déficits funcionais na realização das atividades cotidianas, como no trabalho, nas atividades domésticas. A atuação do terapeuta ocupacional é para promover a funcionalidade dos pacientes. Muito bom. E quais áreas abrange a terapia ocupacional? O terapeuta ocupacional, ele abrange aí uma área bem ampla da reabilitação. Então, vai desde a saúde física, a saúde mental, a inserção social dos pacientes. E aqui o nosso foco da reabilitação da mão e do membro superior é na área física. Ok. Então, e essa interface com a reumatologia, como é que começou a sua vida? Porque você se especializou em terapia da mão, mas voltada na artrite reumatoide. O que foi que te encantou, a artrite reumatoide? Então, eu sou uma terapeuta ocupacional especializada em reabilitação da mão e muitos pacientes de artrite reumatoide e demais doenças reumatológicas apresentam lesões nas mãos, apresentam lesões inflamatórias, articulares, tendíneas. Então, grande parte do meu público, dos meus pacientes, eles são pacientes reumatológicos. Então, eu vi aí uma necessidade de me especializando e aprofundando mais nas doenças reumatológicas. A gente sabe que na terapia da mão, a gente usa muito órteses. Agora eu gostaria que você falasse para o nosso público qual é a diferença entre prótese e órtese. A prótese são dispositivos que são para substituição da função. A órtese, ao contrário disso, é para auxiliar. Então, vai ser um dispositivo que vai se acoplar à mão, ao braço, se acoplar na função do paciente para favorecer com que ele tenha um repouso articular, favorecer a função na atividade. Então, a órtese é para auxiliar ali na reabilitação do paciente e a prótese é para substituir alguma parte. O mais comum que a gente vê é a prótese de quadril, né? Prótese de joelho, que é o mais comum que a gente vê. Existem outras próteses, mas não são tão comuns. E as órteses, quando a pessoa às vezes tem um acidente, tem principalmente alguma coisa ortopédica, eles usam muitas órteses, né? Então, para facilitar e dar um exemplozinho de como é que é. Nessa primeira parte, nós vamos falar sobre a artrose de mãos, que é os nódulos de Eberlin e os nódulos de Bouchard. Nós colocamos essa imagem aqui, que é os nódulos de Eberlin e os nódulos de Bouchard. Aqui, a artrose é caracterizada pela perda da cartilagem, por isso que ele cria esses biquinhos aqui, que nós chamamos de osteófitos. E eles é que ficam essa sensação de uma nodulação mais dura, que seria mais o osso. E os pacientes que têm artrose de mão têm algumas dificuldades de flexão dos dedos. Então, é muito importante esses pacientes com artrose de mãos saberem como é que eles podem minimizar esses problemas, tanto da dor articular, quanto o que ele pode fazer para não progredir, pelo menos.
esses pacientes, geralmente eles chegam ao nosso consultório de terapia ocupacional apresentando dor, bastante edema na região da articulação distal dos dedos, a última articulação. Então a gente trabalha bastante na questão de conservação de energia, proteção articular, como que a gente vai fazer as atividades do dia a dia desses pacientes, auxiliar eles a desempenhar essas atividades sem tanto impacto nas articulações. Então, sempre pensando na conservação das articulações distais, que são as quais estão passando por processo de degeneração articular, e passando para articulações maiores, que têm maior diminuição de carga. A gente consegue diminuir a carga e o atrito nessas articulações, repassando e fortalecendo outras articulações e outras musculaturas que serão responsáveis aí por auxiliar nesse processo. Que dicas você pode dar no dia a dia, nessa proteção que você está falando, que é importante na conservação e na preservação da articulação? No dia a dia nós temos muita dona de casa, que geralmente a artrose de mãos pega muito, né? A dona de casa que vai fazer trabalhos mais finos com a mão, costurar, vai fazer alguma atividade repetitiva com os dedos. Então, o que a gente pode orientar esses pacientes de dicas no dia a dia? Evitar atividades que demandem muito atrito e movimentos e repetições na ponta dos dedos, por exemplo, no uso de celular, de computador, na limpeza de casa, vai lavar, por exemplo, ao lavar louça, lavar roupa, como que a gente consegue minimizar os impactos nessas articulações de forma que esses pacientes eles consigam continuar mantendo suas atividades, porém com menos sobrecarga dessas articulações. Então a gente usa alguns recursos de adaptação, tanto dos instrumentos de casa quanto de algumas próteses que podem auxiliar nesses pacientes a continuar realizando as atividades, porém com menos impacto. Então a gente faz a conservação de energia, diminuição da energia gasta durante o dia para a gente conservar aí essas articulações. Ok. Você tem algum instrumento, alguma coisa que você possa ajudar o pessoal de casa? Algum tipo de órtese para os dedinhos? Porque é muito comum a dona de casa, como eu falei, ela ter esse problema. Por exemplo, evitar lavar a roupa na mão, porque esse atrito nos dedinhos, eles pioram. Exato. Né? Pessoal que no computador, talvez usar algum outro objeto que vai fazer a tecla, né, em vez de estar usando o dedo. Então, a gente tem que sempre ter essa observação de que a gente pode adaptar. Na hora que a gente tem uma dificuldade, a gente tem que adaptar naquilo. Então, que a gente entender que você tem que poupar aquela articulação, você vai procurar, assim que doer, eu acho que um das fundamentais é na hora que dói, né? Na hora que dói, você faz uma atividade que dói, então aí você percebe que está precisando de modificar alguma coisa. Exatamente. Eu falo para os meus pacientes, sempre que você observa que algo que você está fazendo está doendo, tem algo errado. E se a gente for procurar outras opções que você continue fazendo a mesma tarefa de uma maneira que você não se prejudique. Tá ok? Então, sobre a artrose de mãos, tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar? Na artrose de mãos, a gente usa muito esse tipo de órteses, que são órteses de canaleta, né, no formato de canaleta. Eles fazem exatamente essa proteção articular. Então, a gente faz sob medida essas órteses, porque usando esse mesmo raciocínio, a gente tem que diminuir a sobrecarga na região que está dolorida, que está inflamada, e passar para outras regiões. Então, quando a gente for fazer, por exemplo, a limpeza da casa, a bucha, a escova que você for usar, né, para fazer a limpeza, sempre colocar a força na palma da mão, evitando a tração nas pontas. Então, as regiões onde estão passando ali pelo processo de dor, de inflamação, elas precisam ser poupadas durante esse período, e a gente substitui isso fazendo uma educação de saúde para o paciente. Então, ele tem que aprender que no início, logo do tratamento, então a gente vai, o sinal de dor, ele tá mostrando aí, como a doutora Edna falou, que algo está acontecendo naquela articulação. Então a gente precisa começar a observar e aprender como que a gente vai fazer ao longo da vida para ir minimizando esses processos.
Então a gente vai passar todos os atritos e processos ali de repetição dos movimentos das pontas dos dedos para partes maiores. Então, para a palma da mão, para antebraço. Então, essa vai ser a forma que a gente vai aprender a modificar nossas atividades ao longo do dia. E alguma dica, assim, de melhorar a dor em casa, algum tipo de método que a pessoa possa melhorar? Às vezes eu indico para o paciente usar um pouquinho de pomada de anti-inflamatório na ponta, para evitar tanto remédio para dor. Alguma coisa mais caseira, alguma coisa que eles possam fazer? Os pacientes, eles se beneficiam bastante de, logo que acorda, geralmente está um pouco mais rígido, tá com sensação de dor local, não consegue mobilizar muito bem as mãos. Eu gosto bastante de indicar para os pacientes o uso de água. Então, vai imergir a mão em água, num balde ou uma bacia, fazer movimentos bem suaves dentro de bacia de água quentinha, de preferência. E nisso a gente já consegue ter uma mobilização muito melhor das articulações e o paciente ele vai sentir aí um alívio bastante significativo logo no início do dia. Você falando de água quente, bacia, eu tô lembrando uma coisa. No inverno, né, quando a água vem muito fria, talvez seja interessante usar uma água já aquecida. Se não tiver uma torneira elétrica, ou tentar aquecer um pouquinho mais, porque às vezes a água muito fria vai dar a sensação mais de dor. Com certeza. Então, assim, por exemplo, vai lavar louça num dia que tá muito frio, tá já doloridas as articulações, o que dá pra gente fazer, né, pra ir auxiliando esse paciente? Primeiro, ferve água, passa em cima ali das louças que estão na pia, deixa tudo mais aquecido e também, conforme a água vai passando pela louça, também a sujeira mais grossa já vai saindo com mais facilidade, então não vai ter tanto atrito na mão para lavar a louça. Então, essa é uma estratégia aí bastante bacana para os pacientes. Usar água quente antes para a gente diminuir aí o atrito que você vai ter que fazer na mão para fazer essa limpeza. Eu lembrei uma coisa, tem muito paciente que gosta de panela de alumínio, né? Que às vezes tem que fazer, tem que arear. Eu oriento meus pacientes a trocar as panelas todas, já preta, dentro e fora, porque dá menos trabalho, né? Então, de conservação. Ok, Jaqueline. E aí, eu gostaria que você conversasse um pouquinho, a gente vai falar sobre a artrite psoriásica, que como a artrose de mãos, ela acomete as interfalanginas distais e ela está associada à psoríase. Então aqui a gente vai mostrar um pouquinho nessas imagens, um pouquinho da alteração guial que na psoríase tem, que às vezes se confunde com micose. Mas você vê as lesões de psoríase aqui, ó. Tem lesões de psoríase. E às vezes faz toda essa área que fica aqui eritematosa, tudo. Geralmente a unha que tem psoríase, ela pode acometer a interfalangina distal e ser um diagnóstico. Quando a gente encontra a unha com a psoríase, fica fácil o diagnóstico. Mas às vezes se confunde um pouco com a artrose de mãos. Então é um diagnóstico diferencial muito importante, porque ela também faz deformidades, ela também dá rigidez, mas não tão curta, porque na artrite psoriásica, ela é mais de 30 minutos com a artrite, com a dor articular, com a rigidez. E aqui também ela também pega outras articulações também, mas a gente pode pegar as interfalangianas proximais, aqui que é as metacarpos falangianas. Então ela pode ser várias articulações ou pode ser uma isolada. Então é um diagnóstico diferencial para artrose de mãos. E na artrite psoriásica, o importante é você ter o tratamento da artrite. Nesse caso, você tem que consultar um reumatologista para ele fazer um planejamento do seu tratamento, inclusive, às vezes, junto com o dermatologista, porque as lesões de pele são, às vezes, extensas. E essa junção das duas especialidades vai contribuir para o tratamento do paciente. Bem, a risartrose é um outro tipo de artrose, também com degradação da cartilagem, e ele vai ficar nessa região aqui, ó, da mão, e ela é muito acometida com esse movimento daqui. Pessoal que faz corte, pessoal costureira, que usa muito esse movimento,
pessoal que faz crochê e tricô, por causa do movimento repetitivo aqui, ou também por traumas. Então, essa região aqui é que vai estar comprometida na risartrose, que é um outro tipo de artrose. Tá? Eu gostaria que você conversasse, Jaqueline, um pouquinho sobre a risartrose, o que é que a gente pode fazer para o paciente não sentir tanta dor. Nos casos de pacientes com risartrose, o importante é diminuir movimentos de pinça. Então, o que o paciente faz ao longo do dia dele que faz muita repetição dos movimentos de pinça, de preensão forçada. Então, a gente vai analisar a rotina desse paciente, ver as atividades que ele desempenha mais aí com esses movimentos repetitivos e diminuir a sobrecarga nessa região. Então, como que a gente consegue continuar fazendo essas atividades do cotidiano dele, tirando a sobrecarga na articulação, e passando para outras regiões. Então, se o paciente ele faz a costura, por exemplo, como que a gente consegue diminuir a sobrecarga dessa região, passando mais para antebraços, essas atividades, passando para articulações que estão preservadas e não estão no processo de degeneração da cartilagem. Quem tem muito manicure, né? Manicure por causa do alicate. O alicate, né? E dentro de casa, como é que a gente pode minimizar os efeitos da risartrose? A dona de casa que está nos seus afazeres, que essa articulação do polegar ela é fundamental, né? Exato. Então, em casa, tem alguns dispositivos, algumas adaptações que a gente consegue fazer, por exemplo, na esponja, para usar uma alça na esponja para que o paciente ele consiga apenas colocar a mão e fazer o movimento com o antebraço, punho, e tirar a sobrecarga do polegar. A mesma coisa pode acontecer com a escova de roupa, por exemplo, a gente insere uma faixa para que o paciente ele consiga desempenhar aquela atividade, passando a sobrecarga da região da articulação do polegar para antebraço e punho. Então a gente vai substituindo as atividades que o paciente ele faz de uma forma, a gente vai substituindo a forma de fazer a atividade. Uma coisa que eu observo muito dos pacientes, a dona de casa, é pegar a panela, né? Uhum. Vem com cabo aqui pegar. Então, geralmente eu oriento ela pegar o cabo, mas a outra mão apoiando o peso. Sim. Novamente, evitar panelas pesadas, né? Pedir já auxílio de outra pessoa para tirar do fogão, porque às vezes é risco até de ter um acidente, uma queimadura, alguma coisa que não suportar. Outra coisa que eu oriento também é na hora de lavar prato, né? A gente tem mania de botar o prato aqui, né? E lava. Então, geralmente eu peço para fazer como? Eu peço para ele colocar o prato na pia, ele vai esfregar com as duas mãos, ele vira, esfrega, passa na água com as duas mãos e vai guardar com as duas mãos. Então, isso facilita um pouco, né? Uhum. E se for muito pesado, evitar pratos pesados. A gente já sabe que tem pratos muito leves e tem pratos pesados. Então, evitar os pratos já pesados para isso. Para o dia a dia, usar pratos mais leves. Isso. Essa substituição aí de alguns utensílios é bastante bacana, né? Então a gente pode substituir os pratos de vidro, de porcelana, por materiais mais leves, como plástico, acrílico, outros materiais que a gente tem acesso aí, e fazer essas substituições e também aí algumas possíveis adaptações para que essas atividades elas continuem acontecendo sem aumentar a dor do paciente e diminuindo aí os processos inflamatórios. Jaqueline, você orienta assim, usar alguma órtese à noite, por exemplo, para quem tem risartrose, para dar um descanso na articulação? E você costuma orientar? Sim, a gente usa esse modelo de órtese. Então, esse modelo aqui ela é feita sob medida, tá? Então, ela acopla exatamente nas articulações necessárias, porque o paciente ele precisa conservar a articulação e diminuir o processo inflamatório. Então, a gente consegue alinhar essa articulação de modo que o paciente ele consiga manter a função da mão. Então, ele consegue fazer pinça, consegue fazer as preensões,
funções, mas sem trazer ali o atrito local na articulação que está lesionada. Então, nós temos esse modelo de órtese, por exemplo, temos esse modelo para uns casos mais avançados, onde a gente precisa pegar toda a região aqui da palma dessa mão desse paciente. Às vezes já vem um paciente ali que já apresenta alguma deformidade ou já está com o polegar mais abaulado e tem dificuldade de abrir, né, de fazer essa abdução do polegar. Então a gente precisa aí analisar bem o caso, saber como que está o grau de avanço dessa lesão para ir indicando a órtese que seja mais adequada a cada caso. Quando eu tenho um paciente que tem risartrose, eu encaminho para terapia ocupacional, porque eu acho que é um profissional que está direcionado nessa reabilitação. Esse olhar não só da articulação normal, mas também esse modo de ver como é que vai evoluir, né? E o que a gente pode fazer para prevenir essa evolução. E às vezes o paciente acha assim que não usando um aparelho, alguma coisa, às vezes eles têm dificuldade na obtenção de uma órtese. Você acha que na terapia ocupacional a gente sabe que vocês fazem a órtese no local. Uhum. É uma coisa individual, porque cada um é diferente de você ir numa loja lá ortopédica e você, algumas órteses dá pra gente indicar na loja ortopédica, mas a gente sabe que a confecção individual é muito mais efetivo, né? Em termos ergonômicos também, né? Porque você, como você falou, você vai preservar a função da mão, então tudo isso é importante. Além disso, eu acho que você também pede para fazer exercícios também, né? Para fortalecer a musculatura, para ter um melhor alinhamento. Então, é muito importante a visão de vocês e o trabalho de vocês nessa orientação de pacientes. Obrigada, viu? Então, nós vamos falar um pouquinho agora sobre dedo em gatilho. O pessoal, quando vem com o dedo em gatilho, ele fala assim: doutora, eu fecho a mão, quando eu vou abrir, o dedo demora, né? Ele sente que tem algo que parece que não passa, e realmente é isso. O dedo em gatilho, aqui tem um tendão, ele vai ter uma polia aqui e tem um nódulo aqui. Esse nódulo evita que ele deslize aqui. Olha aqui o nódulozinho. E o dedo fica exatamente assim. Dependendo do grau, tem graus leves, moderados e bem severos que às vezes vai precisar de uma cirurgia. Mas antes de chegar na cirurgia, você tem outros métodos para você curar isso aqui. Curar mesmo. Agora, se você insistir em manter e não tiver um tratamento adequado, isso aí vai evoluindo e às vezes precisa de uma cirurgia para fazer a parte ergonômica da mão novamente. Então, eu gostaria que você falasse para mim um pouquinho o que é que vocês, na terapia ocupacional, vocês orientam o paciente com dedo em gatilho. Nos pacientes de dedo em gatilho, nós orientamos esse paciente a evitar as atividades de atrito local na região da polia, que é essa região logo abaixo do dedo. Seria aqui, né? Nessa região aqui. Exato. Aqui, ó, é por onde passa os tendões. E sobre eles tem a polia, onde fica fazendo um atrito no movimento. Então, quando faz o gatilho, ele trava, o nódulo inflamatório, ele não está passando pela polia. O que acontece? Fazendo o atrito local nessa região, por exemplo, quando vai trabalhar com algum instrumento de trabalho, fazer apreensão nessa local, só vai piorar a condição. Então a gente usa uma órtese que ela trava esse movimento bem na região da polia. Então o paciente não vai conseguir fazer o finalzinho do movimento. Então isso faz com que a gente consiga desinflamar esse processo e também isso auxiliando, né, através das sessões de terapia, onde a gente faz crioterapia, que é o uso de gelo, a gente orienta isso também para o paciente em casa.
Então, o uso de gelo local, ali em torno de 3 a 4 vezes ao dia, para diminuir a temperatura dessa região e fazer com que esse processo inflamatório ele vá diminuindo com mais rapidez, e também fazendo sessões com fortalecimento e outras medidas analgésicas para esse paciente, para não chegar no caso de ser um gatilho onde o paciente ele trava o dedo, ele não consegue sozinho com aquela própria mão destravar, tá? Então ele precisa do auxílio da outra mão para puxar. Então tem casos mais avançados que a gente vai precisar aí de auxílio de um cirurgião de mão, onde a gente faz esse encaminhamento direto para os cirurgiões e o paciente acaba vindo para a gente depois no pós-cirúrgico para a gente continuar as orientações para que isso também não ocorra nos demais dedos ou até na outra mão. Eu vejo muito, sabe, Jaqueline, em pacientes que realmente têm uma atividade, por exemplo, as diaristas domésticas, que pega muito cabo de vassoura, às vezes vem até com calo aqui, né, as calosidades. Então, isso é um fator de aparecer o dedo em gatilho, não só o dedo em gatilho, mas outras tendinites também que aparecem na palma da mão, né? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho das situações em que provoca o dedo em gatilho. O que vai provocar o dedo em gatilho? É o atrito local e a pressão na região da palma da mão. Então, atividades que demandam muito esforço de preensão local. Então, o uso de vassoura por período muito longo. Então, a gente consegue, por exemplo, ir diminuindo o atrito com envelopamento da vassoura, do cabo da vassoura. Então, a gente consegue envelopar com EVA, com espuma de espaguete de piscina. Então, colocar no cabo da vassoura para que o paciente ele consiga desempenhar normalmente sua atividade de trabalho, atividade doméstica, sem ter um atrito tão grande no local. Então a gente consegue fazer algumas modificações nessas atividades. A gente faz essa análise do que pode estar acontecendo no cotidiano do paciente que está lesionando e provocando esse gatilho, esse processo inflamatório, e a gente vai adaptando aí com que a gente consegue fazer de adaptações para diminuir a sobrecarga. Isso associado ao fortalecimento e também ao uso de gelo. Então, agora nós vamos falar um pouquinho de uma coisa muito comum, que é a síndrome do carpo, né? Muito comum. Então, se você puder explicar aqui o que é o túnel do carpo, nessa mãozinha linda que eu achei. A síndrome do túnel do carpo é a compressão do nervo mediano na região do carpo, que é aqui nessa região do punho, tá? Então, acontece uma compressão do nervo mediano que vai causar formigamento, dormência no primeiro dedo, no segundo e no terceiro, nessa região toda aqui, ó. Então, o paciente ele vai apresentar aí ao longo do tempo diminuição de força. Uma queixa muito comum dos pacientes é chegar ao consultório relatando que os objetos estão caindo, o prato está caindo na minha mão, não estou conseguindo pegar uma xícara. Então, essas são alguma das queixas mais comuns que a gente encontra no consultório. Outra questão, um caso mais avançado de síndrome do túnel do carpo, ele vai apresentar uma atrofia da musculatura nessa região aqui, que é uma região tenar. Então, são casos aí que precisam de um olhar mais especializado, aí muitas vezes também em conjunto com um colega da ortopedia, da cirurgia da mão, para a gente analisar o caso e poder saber aí qual vai ser o caminho para esse paciente. Quando esse paciente ele chega para a gente logo no início, ali no nível inicial, a mediana, a gente consegue fazer a proteção dessa região para descomprimir o nervo e o paciente ele continua aí com as suas atividades cotidianas, com o uso de órtese, por exemplo, e fazendo algumas modificações ao longo aí das suas atividades e fortalecimento. E a gente consegue fazer com que esse paciente ele descomprima esse nervo e a gente consiga aí ter uma regeneração local. Caso o paciente ele já chegue num nível mais avançado, onde a gente já apresenta atrofia, uma perda de força muito grande, aí a gente vai fazer o encaminhamento para um cirurgião de mão. Uma queixa muito comum no consultório, que eles veem com o túnel do carpo, eles falam assim: doutor, eu acordo com minha mão formigando.
E assim, essa queixa é muito comum e chama a atenção da gente, né? Às vezes eles realmente sentem os 3 dedos adormecidos. E eu percebo que é um pouco por causa que a postura de dormir. Tem pessoas que gostam de dormir com dobrado o punho, ou vai dormir com o punho embaixo do travesseiro, tem mania de colocar embaixo do travesseiro. E eu oriento muito eles dormirem de lado com um travesseiro na frente, para tentar evitar de fazer essa dobra aqui do punho. Então, tanto que um dos testes que a gente faz é a dobra do punho, né? Se a pessoa... É um teste até para você em casa. Se você quer saber se você tem túnel do carpo, você faz isso aqui. Se começar a formigar, então você vai procurar um reumatologista para a gente começar a cuidar, tá ok? Então, isso é uma coisa muito importante que eu acho que essa queixa do formigamento é o que faz a pessoa ir ao médico. E às vezes a pessoa demora demais para vir. Né? Acha que vai melhorar e aí vai piorando, e eu acho que essas medidas de evitar, principalmente eu acho que assim, às vezes precisa usar uma órtese à noite, né? Você recomenda umas órtese à noite para túnel do carpo? Sim, nós utilizamos esse modelo de órtese para síndrome do túnel do carpo, porque exatamente os pacientes eles normalmente dormem com posições muito fletidas, né? Então dorme com a mão embaixo da cabeça, dorme todo retraído e isso vai piorar o quadro, tá? Então, evitar posições muito fletidas ou também estendidas demais e pressão em cima do punho. Então, dormir com a cabeça embaixo da mão, fazer com que tenha muita pressão local nessa região. Então, a gente tem que evitar isso. E um dos aliados é o uso da órtese. A órtese ela já vai colocar o punho numa posição mais neutra, tá? Então a gente consegue fazer a descompressão desse nervo, fazer com que alivie os sintomas de dormência, de formigamento, principalmente aí no período da noite, que é o período onde esse paciente vai apresentar maiores sintomas, e também fazer algumas modificações nas atividades cotidianas. Por exemplo, um paciente que trabalha numa cozinha, cozinheiro, se ela faz mexer a panela ali, mexendo o punho com um cabo de colher, de utensílio muito pequeno, vai fazer mais compressão, porque vai aumentar aqui, ó, a pressão dentro do túnel. Então a gente modifica cabo de colher, por exemplo, vai ser um cabo longo, onde o paciente ele vai conseguir mexer, mas usando o antebraço. Então a gente vai modificando as atividades e diminuindo a pressão local dentro do punho. Uma adaptação que dá para fazer aí para os pacientes, por exemplo, que têm síndrome do túnel do carpo e trabalham no computador, é a troca do mouse convencional por mouse vertical. São opções aí que são mais ergonômicas. Temos opções também aí que a gente faz com que o alinhamento do braço ele fique mais ao longo da mesa. Então a gente diminui a sobrecarga no punho. A gente consegue apoiar melhor os antebraços para não ter que fazer tanta extensão do punho e piorar o atrito nessa região. Aquelas almofadinhas também ajudam? Tem umas que tem uma almofadinha aqui. Você acha que é ergonômico também? Umas que tem uma almofadinha aqui que você vem com o mouse. Sim. Então, tem que analisar bem o uso dessas almofadas, porque tem algumas até que podem piorar o quadro, porque é algo a mais que vai ficar pressionando ali no local. Então, a gente tem estratégias que trazem maiores vantagens. Tá, vamos falar um pouquinho agora sobre a estrela, que é a artrite reumatoide. Talvez é a doença mais comum que a gente vê na reumatologia, que tem muitas alterações na mão, principalmente tem umas queixas muito na mão, tanto os dedos como o punho, e é uma doença que a gente sabe que é uma doença inflamatória, autoimune, tem os marcadores, né, o fator reumatoide, o anti-CCP, e eu gostaria de que a gente desse uma olhadinha como é que a mão da artrite reumatoide. Agora vamos falar sobre a estrela, que é a artrite reumatoide, aproveitar a Jaqueline, que é a especialização dela em artrite reumatoide. E você também é uma das doenças mais comuns que a gente tem na reumatologia, com enfoque na mão.
ela pega as articulações da mão e punho também, que é muito frequente a queixa em mãos, né? Então, para a gente ter uma ideia aqui é uma articulação normal, aqui tá, e aqui a da artrite reumatoide. Diferente da artrose, a artrose vai pegar a cartilagem. Já a artrite reumatoide pega uma estrutura que nós chamamos de sinóvio, que ela é que produz o líquido sinovial. Então, essa sinóvia é ela que fica inflamada. Quando fica inflamada, é aquele dedinho que fica aquela articulação bochudinha, né? Ela fica deformada um pouquinho, bochudinha. À medida que vai havendo piora do quadro, essa sinovite vai evoluindo, vai destruindo a cartilagem também e vai começando a ter as deformidades nos dedos. Isso aqui é um grau que é de longo prazo. É uma artrite reumatoide que for bem curada, que for tratada logo no início, a gente tentar não ter essa evolução. Mas às vezes tem pacientes que têm artrite reumatoide há muitos anos e vão ter com as sequelas da artrite reumatoide. Então, nós vamos começar um pouquinho, Jaqueline. Primeiro, vamos começar do mais simples, né? O início de uma artrite reumatoide, aquele que está começando com as dores, descobriu o diagnóstico agora, está fazendo o tratamento, já está sentindo melhor com o tratamento. Como é que a gente pode, na terapia ocupacional, a gente orientar esse paciente que tem artrite reumatoide? O paciente, no início do diagnóstico de artrite reumatoide, o foco da reabilitação dele de terapia ocupacional vai ser um processo de educação em saúde. Como aquele paciente ele vai conseguir lidar bem aí ao longo das suas atividades com as questões inflamatórias e sem deixar de desempenhar suas atividades, o seu trabalho, suas atividades em casa. Tá? Então, o foco não vai ser no tratamento das deformidades, porque é um paciente aí que está no início do diagnóstico, né? Muitas vezes não apresentou uma queixa tão avançada. Então, vai ser em diminuir o processo de inflamação e fazer proteção dessas articulações. As articulações de punho e de dedos, elas já estão mais propícias a trazer processos inflamatórios e deformidades. Então, a gente vai fazer na terapia ocupacional uma educação para que esse paciente ele consiga manejar suas atividades ao longo da semana, por exemplo, para que as suas atividades que demandem maior esforço das mãos sejam distribuídas aí ao longo do dia, para que ele tenha processos, né, inflamatórios diminuídos e não postergue eles ao longo do tempo. Porque esse paciente, ele vai saber aí, ao longo do seu tratamento, que os processos inflamatórios mais agudos, eles vão aí decorrendo ao longo do tempo. Vai ter processos que vão estar mais inflamados ao longo do tempo e outros vão diminuindo. Então, como que o paciente vai lidar com esse processo, nesse processo de agudização, para saber, com as medidas anti-inflamatórias e de atividades, aí, de manejo dessas atividades, para a gente diminuir a sobrecarga. Então, pacientes com artrite reumatoide inicial, que eles estão começando a entender o que é a doença, tudo, realmente a gente tem que orientar evitar os movimentos repetitivos. Se a pessoa já tem uma atividade que use muito as mãos, realmente durante o tempo ele fracionar essas atividades. A dona de casa, ela também fracionar, procurar ser prática no seu dia a dia, né? De comida, de cortar, né? Procurar pratos que não precise tanto de corte, ou pedir a ajuda de alguém, principalmente as pessoas têm dificuldade de pedir ajuda, né? Querem fazer tudo sozinho. E se a gente pensar nos pacientes que já têm uma artrite reumatoide há um tempo, uns 3, 4 anos, que já está começando a ter algumas deformidades, ele está muito inflamadinho ainda, o que você orienta mais? Já está com um processo um pouquinho começando a desviar o dedo, a gente pode até colocar também, né, o desvio aqui, começa a ter o desviozinho. Como é que você orienta?
o paciente de artrite reumatoide que já apresenta ali o início de deformidades, ele precisa saber que a gente vai fazer ao longo aí do seu tratamento fortalecimento de estruturas que estão saudáveis, né? Não estão com um processo inflamatório tão agudizado. Então a gente consegue fortalecer, que é um dos pontos mais importantes, até porque o paciente tem inflamação, ele está muito dolorido, ele tende a diminuir as suas atividades, né? Então, a diminuição também de massa muscular vai fazer com que a diminuição ocorra aí com mais rapidez, esse paciente ele fica até mais debilitado, então ele precisa manter fortalecimento, então uma reabilitação adequada, tanto de terapia ocupacional, como de fisioterapia, para a gente que tenha um menor gasto energético, porque uma articulação inflamada, ela está machucada, ela tem mais gasto energético, ela vai gastar mais energia do corpo para produzir a mesma atividade. Então, a gente fala bastante sobre conservação de energia. O que é conservação de energia? Fazer com que esse paciente ele consiga desempenhar suas atividades, mas de forma mais inteligente, né? A gente consiga otimizar isso com planejamento. Como que o paciente ele vai fazer suas atividades? Por exemplo, uma dona de casa, ela vai fazer comida, limpar a casa, cuidar das crianças. Como que a gente consegue manejar essas atividades para que ela consiga desempenhar de uma forma com gasto energético menor e protegendo as suas articulações, e a gente consiga também dar momentos de repouso? Quando que a gente pode fazer as pausas ao longo dessas atividades? O uso de órtese é um outro aliado que a gente usa, tanto para órteses noturnas, quanto órtese aí para a função, órteses que a gente chama de órteses funcionais, que são órteses que vão dar o apoio do punho, por exemplo, né, quando o punho está muito inflamado, então a gente tira a sobrecarga dessa região, o paciente ele fica com todos os movimentos de mão livre, então a gente tira a sobrecarga da onde está mais inflamado, para que aquele paciente ele consiga desempenhar suas atividades normalmente, tá? Então, a questão, né, a principal aí com o paciente que já apresenta deformidades é diminuir processos inflamatórios e fazer com que eles posterguem por menor tempo possível, mas que esse paciente ele também continue ativo e ele saiba manejar suas atividades. Né? O paciente que ele vai lavar a louça, ele precisa fazer todas aquelas etapas do lavar a louça ao mesmo tempo? Ou fazer as atividades por etapas, né? Então a gente consegue fazer uma parte da atividade num período, descansou, fez uma outra atividade para não ficar fazendo o movimento repetitivo por um longo período. Lembrando que mesmo que a pessoa esteja com a artrite reumatoide ela controlada, mas tem pacientes que acham que eles não tem mais nada. E aí, realmente, às vezes, abusam realmente da articulação. Aí o que acontece? Volta a inflamar. Então, eu acho que tem que ter um bom senso aí de saber que... Geralmente eu falo para o paciente, eu não gosto de colocar limites. Eu acho que o paciente tem que aprender a fazer os seus limites, entendeu? Saber que aquilo dali vai prejudicar, a gente orienta, mas ele já sabe o que vai prejudicar. Uhum. Então, eu acho que tem que ser educado para que o que eu posso fazer para que eu consiga fazer aquela atividade, mas sem me prejudicar. Então, assim, eu vejo muito paciente com artrite que acha que tá bom, né? Aí vai fazer aquela faxina na casa. Uhum. Às vezes ele passou um tempão, né, sem conseguir fazer aquela faxina. Ah, doutora, fiz o faxina o dia inteiro, limpei a casa toda e aí voltou a dor. Então, lembrar disso. Mesmo que você esteja sem dor, a doença esteja controlada, ainda assim você tem que proteger a articulação, né? Você tem algum tipo de órtese, alguma coisa que pudesse mostrar pra gente na artrite reumatoide, no dia a dia que você pode usar? Nós temos esse modelo de órtese que a gente usa bastante para pacientes com artrite reumatoide. Ele traz bastante conforto para as estruturas. Então, a gente consegue manter em posição funcional de repouso para esse paciente as articulações, os tendões e a musculatura, tá? Então, essa é uma órtese que a gente usa para dormir. Ela não é de uso diurno, tá?
Então a gente consegue dar um alívio no punho e nos dedos, que são as inflamações, os processos inflamatórios aí que ficam, né, no processo mais agudizado, e a gente consegue ter resultados bem bacanas com essa órtese. Temos também esse modelo de órtese, que é um modelo para punho. Então, por exemplo, um paciente que precisa fazer umas atividades que demandam mais movimento de mão ao longo do dia. Então, a gente consegue colocar uma órtese dessa que vai proteger o punho, mas que o paciente ainda vai ter liberdade para fazer suas atividades. Então, a gente faz modelos aqui sob medida para esse paciente, de acordo com a principal demanda. A principal demanda é do punho, a gente vai colocar uma aí que proteja esse punho no período de maior inflamação, tá? E para pacientes que já têm aí um processo mais avançado, já com desvio ulnar dos dedos, a gente também tem algumas órteses que são diurnas. Por exemplo, esse modelinho que a gente chama de órtese antidesvio ulnar, tá? Então, são órteses que são feitas sob medida para o paciente, para a gente ter aí uma proteção local, mas que favoreçam a função, que esse paciente ele continue fazendo suas atividades. Os pacientes severos vão precisar usar órteses mesmo, né? Ele vai ter que aprender E aí eu acho que o trabalho de vocês é fundamental na reabilitação desses pacientes. Eu gostaria também de falar um pouquinho sobre o cotovelo. O que é que nós vamos falar sobre o cotovelo? O mais comum que eu vejo é epicondilite lateral. A epicondilite lateral é muito frequente, muito comum de queixa. Ela fica aqui nessa região do cotovelo, que dá aqui essa região. É a inflamação desses tendões aqui, que esses tendões, além de coisas, fazem muito esse movimento de torção. Então, aqui você tem uma lesãozinha, que é um movimento de torção, de pegar, qualquer movimento que esses tendões eles sejam requisitados, tá? E o que a gente pode pensar das causas da epicondilite? O que é que você vê no seu dia a dia que o pessoal, fiz isso e tá doendo? Da epicondilite, uma queixa muito comum dos pacientes é o torcer pano, por exemplo. Então, movimentos que envolvem tanto extensão forçada quanto torção do movimento. O paciente ele apresenta dor mais aguda na região do cotovelo. Isso vai fazer com que esse paciente ele precise aí de um processo de reabilitação. Então, a gente usa bastante, né, para ajudar nesse processo da inflamação, gelo local, uso de órtese e fortalecimento, né? Então são medidas aí que a gente faz com os pacientes para que a inflamação ela diminua, até porque a epicondilite ela também tem características degenerativas dos tendões. Então a gente precisa proteger a região aqui do antebraço, próximo ao cotovelo, para que esse paciente ele não chegue aí a uns níveis mais avançados dessa lesão. Só lembrando que, apesar da gente estar separando por articulação, também é uma queixa comum de dor, de inflamação também nas espôndilos, né? Na psoriásica, principalmente. Então, é diagnóstico diferencial também. Então, se for bilateral, se tiver outras articulações comprometidas, principalmente quando a gente viu a mão, o punho, então, ombro mesmo também. Se tem um conjunto de várias articulações que estão doendo, é importante passar no reumatologista para a gente reavaliar. Agora, se for uma dor localizada e que você vê que tem uma tarefa que você faz e que isso provoca dor, faz parte do tratamento a gente evitar. Então, o que você orienta para aquele paciente que, vamos dizer assim, é a dona de casa, né? Eu acho que o mais frequente é a dona de casa. Claro, tem trabalhadores também, né? O pessoal que usa muita mão, que é aquele pessoal que é eletricista, marceneiro, todos que fazem esse movimento de torção, eles têm. Só que isso aí está dentro da medicina do trabalho. E às vezes nós temos muitas mulheres no nosso Descomplicando que é dona de casa e adoram passar pano na casa e torcer. E o interessante é que assim, elas torcem o pano, torcem até e
para a última gota. Então, o que é que você orienta para essa pessoa que precisa, por exemplo, lavar uma roupa, que precisa torcer o pano? O que é que você orienta para esse paciente para que ele poupe a articulação? O ideal para os pacientes que apresentam condilite e demais inflamações de membros superiores é evitar algumas atividades que sobrecarreguem a região. Então, no caso de um paciente que precisa lavar roupa, por exemplo, e tem o hábito de lavar na mão, de preferência lavar na máquina de lavar, tá? Se não é possível essa opção, então deixar de molho, fazer o remolho das roupas para que a sujeira saia com mais facilidade. Então o paciente ele não precisa esfregar tanto a roupa, os tecidos, pano de chão, por exemplo. Então deixar com que aqueles panos eles não sejam esfregados literalmente na mão, tá? Então juntar uma quantidade de panos e lavar na máquina se for possível. Caso não, pegar o pano, torcer na torneira, usa a torneira como suporte e faz a rotação do tecido e torce aqui, ó, diminuindo a carga que exerce, não o movimento completo, tá? Então são aí algumas alternativas que a gente tem para diminuir a sobrecarga sem fazer com que esse paciente deixe de realizar suas atividades. Quem tem muita dor, eu oriento geralmente a não usar pano de chão. Use outro tipo de... Hoje em dia, nós temos tantas vassouras e interessantes de opções que vão diminuir esse impacto para a articulação. E vamos falar um pouquinho agora sobre o ombro. Nós vamos chegar na tendinite do supra, que é muito comum. Bem, a tendinite do supra é um tendão que está no ombro e que ele faz esse movimento de subida. Então ele vem aqui e para cá já tem o supra. O supra faz esse movimento. Então todo movimento, esse tendão daqui, ele fica localizado aqui. Ele fica passa por aqui. Aqui tá bem melhor o tendão do supra. E vamos ver que eles vão ficar também, às vezes a lesão é tão grande que ele pode não só ter a tendinite, ter uma ruptura parcial, e às vezes quando o esforço é muito grande ou repetitivo é muito grande, você tem a ruptura total do tendão. E aí a perda do movimento. O pessoal reclama, não, só chega até aqui, doutora, não consigo mais. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho do túnel do supra, né? E quais são as orientações que você faz com os pacientes? Então, nas tendinites de ombro e do supra, o que a gente orienta esses pacientes? Eles têm que evitar movimentos que fiquem com o ombro muito elevado. Então, quais são as atividades que ele desempenha com o ombro elevado? Por exemplo, estender roupa. Como que dá pra gente modificar essa atividade, né? Então, em vez de usar o varal muito elevado, usar o varal ali de chão, alguma outra opção que fique mais baixa, para que esse paciente ele não precise elevar tanto o ombro para fazer essa atividade. Também outras opções como o uso de armários muito elevados, né, que o paciente precisa ficar levantando muito esse ombro. Trazer esses objetos mais para baixo, para a altura e entre a cintura e o ombro, para que o paciente ele consiga ter um acesso mais fácil e não fique atritando tanto no processo inflamatório. Então são algumas das medidas que a gente orienta o paciente em casa para a gente diminuir um pouco o atrito local. A questão do varal para dona de casa é complicado, né? Primeiro, eu oriento alguns varais também, aqueles que descem a vareta individual, diminuir um pouquinho. E às vezes eu peço também para pedir a outra pessoa para pendurar a roupa. Então, acho que tem que pedir ajuda. Tem horas que tem que pedir ajuda, né? Às vezes a dona de casa, ela lava a roupa de todo mundo, né? E às vezes eu oriento, olha, do jeito que a senhora está do ombro, para a senhora melhorar, a senhora tem que evitar. Então, todo mundo em casa tem que colaborar. Também de ou lavar a sua roupa, ou pelo menos ela colocar na máquina e a pessoa estende a roupa, né? Porque tem casos bastante mais graves que a pessoa não consegue, é muita dor, muito sofrimento, né? Pentear cabelo também. A gente vê muito em cabeleireira,
cabeleireira que tem que fazer escova, né? Que ela tem que fazer aquele movimento. Então, novamente, tudo que a gente observa, a junta, a articulação, quando ela dói, é que algo está errado. A gente tem que parar para pensar o que é que eu estou fazendo errado. E se o movimento, a gente tem que procurar saber o movimento. E aí evitar aquele movimento. Ok? E aí, dentro do ombro, tem a famosa bursite. Aqui é a famosa bursa. A bursa é um saquinho que tem aqui, que ele está aqui para evitar o trauma entre esse osso e esse que bata direto. Aqui, ó, você está vendo ela melhor ainda. Aqui é o tendão do supra, aquele que faz inflamação, e aqui é a bursa. Existem várias outras bursas, mas talvez a mais famosa é a bursa do ombro, né? E aí, o que acontece? Esse saquinho aqui, se você coloca o braço muito para cima, esse ossinho daqui começa a bater aqui. E aí começa o quê? Traumatizar a bursa. E aí ela inflama. Quando inflama, ela começa também a ter um processo também aqui junto com o supra, porque esse aqui é um conjunto, na realidade, né? É um conjunto de o movimento que você faz muito para cima. Então, assim, quem trabalha com os braços elevados, pintor, eletricista, cabeleireira, qualquer coisa que faça esse movimento para cima, ele pode piorar. Mas, por incrível que pareça, a maioria que eu pego, sabe o que é as bursites? Forma de dormir. Eu não sei no seu dia a dia, mas para mim, aquele pessoal que dorme com o braço embaixo do travesseiro, ou que dorme assim, ou que vai dormir de bruço, que dorme assim. Então, a perpetuação do ombro para cima, do braço para cima, você vai inflamando essa bursa aqui. E aquele que acorda de manhã e tem que levantar, às vezes pega a ajuda do braço, né, para tirar do lugar, né? Então, para mim, uma das coisas principais que eu vejo é a posição de dormir, né? Muito mais, às vezes, do que propriamente do dia a dia. A não ser que seja uma profissão que releve muitos braços, então aí realmente tem. E o que você orienta em termos de bursite de ombro? Os pacientes que apresentam bursite, é bastante interessante observar aí essa forma de dormir, né? A posição que você está dormindo. Então, tentar tirar a sobrecarga, não dormir em cima do ombro acometido, diminuir a sobrecarga, né? Então, fazer com que o ombro ele não fique tão elevado, não durma em umas posições onde vai ter essa elevação do ombro. Então, pode usar o travesseiro, por exemplo, para diminuir. Então, dorme do outro lado, do lado oposto ao dolorido, e faz com que essa diminuição da sobrecarga na região ela diminua, tá? Fazendo com que o ombro ele fique mais fletido do que nessa posição estendida. Lembrando que o travesseiro tem que ser da altura do ombro. Sempre da altura do ombro, para que nem o pescoço fique um travesseiro muito baixo, nem muito alto, porque aí vai sobrecarregar outros locais, né, que é na cervical. Então, a postura de dormir é fundamental. Eu sempre aconselho os pacientes a dormirem de lado, um travesseiro da altura do ombro, ou um travesseirinho aqui. Acho muito bom aqueles de corpo. E com um travesseirinho entre as pernas. Eu acho que essa é a posição mais confortável que tem para todas as articulações, inclusive para a coluna, para quem tem dor lombar, né? Então, agora eu queria agradecer a Jaqueline Pereira por essas informações que você deu para a gente, que foi muito precioso para todos nós. Eu acho que você que está aí em casa deve ter aprendido bastante e eu acredito que vocês vão colocar em prática as dicas da Jaqueline Pereira. E vocês continuem assistindo a gente no Descomplicando o Reumatismo. Nós temos várias novidades para você. Aguardem. Muito obrigada pelo convite, doutora Edna. Foi um prazer falar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco da reabilitação de terapia ocupacional com os pacientes reumatológicos, e estamos à disposição. Ok, muito obrigada, gente. Tchau, viu?